Queridos irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês para juntos meditarmos em uma palavra de Deus. Palavra esta que se encontra no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 5 e o versículo de número 5, que diz assim: Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Essa história é uma história bastante conhecida, né? Fala sobre Belsazar, que interinamente assumiu o reinado em Babilônia. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a Babilônia e logo depois eu te falo porque é que Belsazar foi um rei interino. A cidade de Babilônia, ela fora construída, edificada sobre o rio Eufrates. Essa cidade era uma cidade fortaleza, era uma cidade praticamente imbatível. A única forma que a oposição tinha de tentar invadi-la era através de embarcações, pelo fato da cidade ter sido edificada sobre o rio Eufrates. Essa cidade tinha muros que mediam cerca de 120 metros de altura por 16 metros de fundura, imagine aí. E, segundo alguns entendidos, 7 veículos, 7 carros transitavam por cima dessa muralha sem perigo de colisão. As portas dessa cidade, as portas de Babilônia, ela precisava de pelo menos 7 homens fortes para fechar um ferrolho da porta da cidade. Estou falando de ferrolho, irmão. Era 7 homens fortíssimos só para fechar um ferrolho da porta da cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia era regida por uma lei que a gente conhece como os Códigos de Hammurabi. Esses códigos foram impostos pelo próprio Hammurabi, que fora rei de Babilônia. E ele impôs esses códigos com base na lei de Talião, uma lei existente em Israel, que apontava para olho por olho e dente por dente. Era mais ou menos assim: se lá em Babilônia um doutor, um médico, um cirurgião fizesse uma cirurgia em um paciente e em tempos posteriores o paciente viesse a óbito e fosse constatado que o paciente veio a óbito por causa daquela cirurgia, o cirurgião também tinha que morrer. Se um pedreiro edificasse uma casa, construísse uma casa e posteriormente a casa viesse a cair sobre os seus proprietários e os proprietários viessem a óbito e fosse constatado que houve falha na estrutura, na edificação da casa, o pedreiro, os seus ajudantes também tinham que morrer. Era uma lei muito cruel, mas funcionava. Em Babilônia também tinha os chamados jardins suspensos. E esses jardins fizeram com que Babilônia fosse escolhida uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade maravilhosa, uma cidade extraordinária, de natureza, que todo homem naquela época, todo ser humano, eles queriam morar em Babilônia. Todo homem queria governar a Babilônia. E nessa época nunca houve esse relato de uma invasão em Babilônia. O rei na época era Nabonido. É bom lembrar aos irmãos que Belsazar, na verdade, ele nunca foi rei titular em Babilônia.
Belsazar, ele não era filho de Nabucodonosor. Belsazar, ele era filho de Nabonido. E nessa época aqui, em Daniel 5, o rei era Nabonido. E Belsazar, como era filho dele, por que é que ele assumiu o reinado interinamente? Porque Nabonido tinha ido cursar na Arábia, e a história vai dizer que o Belsazar, ele assume interinamente como filho de Nabonido até o seu retorno. E na nossa linguagem atual, a gente usa-se muito essa expressão: quando o gato não está, o rato passeia. Foi isso que aconteceu. O rei Nabonido, ele precisou ir na Arábia cursar, e quem assume o reinado de Babilônia interinamente até o retorno do seu pai é Belsazar. Então ele resolve fazer o que ele bem entende. A Bíblia diz que ele vai dar uma grande festa, porque o inimigo sempre vai querer fazer algo para impressionar. O inimigo sempre vai querer fazer algo para chamar a atenção. Então ele dá uma grande festa. E a Bíblia ainda faz questão de dizer que ele convida 1000 dos maiorais. Ele começa a beber vinho. E a história diz que depois que ele está bem embriagado, ele vai mexer nos vasos sagrados da casa de Deus. Então escute uma coisa: por que a mão de Deus tem que aparecer dentro daquele palácio? Por que a mão de Deus tem que intervir, tem que acabar com aquela festa? Escute uma coisa: a mão de Deus não aparece porque ele vai dar uma festa, porque o Belsazar resolveu dar uma festa. Não, por quê? Porque dá festa quem quer. Dá festa quem tem motivo para dar festa. Dá festa quem tem condições de dar festa. Então ele vai dar uma festa, e a Bíblia diz que ele vai escolher 1000 dos maiorais. A mão de Deus também não aparece porque ele escolhe os 1000 dos maiorais. Perceba que ele vai dar uma festa, e nessa festa ele vai fazer acepção de pessoas, porque ele só vai convidar os grandes. A mão de Deus também não aparece porque ele vai fazer acepção de pessoas. E, em terceiro lugar, ele está sendo um irresponsável com aquilo que o rei passou para ele, porque o rei era Nabonido. Como Nabonido viaja, ele é quem fica tomando conta do reinado, só que ele vai ser irresponsável com aquilo que o rei vai passar para ele. Preciso dizer que tem muita gente sendo irresponsável com aquilo que o rei te confiou? Tem muita gente sendo irresponsável, negligente com aquilo que o rei te confiou? Ele vai tomar vinho. Toma vinho quem quer? Toma vinho quem tem vontade de tomar vinho? Então a mão de Deus não aparece por causa disso. Só que ele se embriaga com o vinho que ele toma. E aí a Bíblia diz que ele vai mexer em algo que é de Deus. Perceba uma coisa: enquanto ele dá uma festa, Deus não aparece. Enquanto ele faz acepção de pessoas, Deus também não aparece. Enquanto ele toma vinho, Deus também não aparece. Enquanto ele é irresponsável com aquilo que o rei te confiou, Deus também não aparece. Deus só vai aparecer quando ele resolve mexer nos vasos sagrados da casa de Deus. Queridos, não negocie com aquilo que é de Deus. Não mexa naquilo que é de Deus. Deixa os vasos em paz. Deixa os vasos quietos. Não mexam com aquilo que é de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai agir no momento em que Belsazar resolve mexer naquilo que é dele. Aí o texto lá em Isaías, se não me falha a memória, Isaías 45, vai dizer que Deus vai atrás de um homem chamado Ciro. E quando Deus lança a proposta a Ciro, isso é um pensamento meu, você não vai ver isso lá no texto, é um pensamento meu. Quando Deus lança a proposta a Ciro, lá no livro do profeta Isaías,
a Bíblia diz que Deus diz para Ciro: eu irei adiante de ti. Porque me parece que com essa frase entendemos que Ciro retrunca, Ciro não quer ir, porque ele sabe que era impossível entrar em Babilônia. Então Deus diz: não tem problema, Ciro, eu irei adiante de ti. Então escute uma coisa, Ciro aceita a proposta. E a história vai dizer que Ciro vai até a Babilônia e ele para diante do rio Eufrates. Só que enquanto Ciro, preste atenção nisso aqui, enquanto Ciro está se preparando diante do rio Eufrates para tentar invadir a cidade de Babilônia, a Bíblia aí vai dizer que a mão de Deus já estava dentro da peleja. A mão de Deus já estava dentro do palácio. Porque enquanto a gente se prepara para a guerra, enquanto a gente se prepara para a peleja, a mão de Deus já está nela. A mão de Deus já está dentro da guerra em nosso favor. Esse é o recado de Deus que eu quero dar para a sua vida nesta tarde. Enquanto você se prepara para a guerra, a mão de Deus já está dentro dela, pelejando em seu favor. Enquanto Ciro está às margens do rio Eufrates, imaginando como ele ia fazer, enquanto Ciro está se preparando no rio Eufrates, pensando como é que ele ia fazer, a Bíblia diz que a mão de Deus já estava dentro do palácio, pelejando em seu favor. Enquanto você se prepara, Deus peleja em seu favor. Enquanto você se prepara, Deus peleja em seu favor. A mão de Deus está pelejando em seu favor. A história então diz que Ciro desvia o curso do rio Eufrates, passa pelo pleito seco e invade Babilônia. Diz a Bíblia que aquela noite ali foi a noite em que Belsazar perdeu o trono interinamente. E também Nabonido. A Bíblia diz que naquela noite, que naquele dia, Deus acabou com uma festa do adversário. Queridos, eu encerro a minha fala agradecendo a todos vocês pela atenção, agradecendo a todos vocês pelos comentários, dizendo uma coisa: a mão de Deus está pelejando em seu favor. Deus não vai permitir ninguém brincar com aquilo que é dele. Deus não vai permitir ninguém negociar com aquilo que é dele. A mão de Deus está em seu favor. Um grande abraço a todos. Que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Não esquece, a mão de Deus está contigo. Tchau, gente. Até mais.